Sabia que dizer que Charles Miller é o pai do futebol brasileiro é um termo ligeiramente equivocado? Fala galera, eu sou o Jadson, esse é o canal Esporte Clube Várzea, seja muito bem-vindo ao time. Hoje eu vou contar aqui pra vocês como o futebol chegou ao Brasil. Tá interessado? Quer saber como foi? Então vem comigo. Para entendermos como o futebol chegou no Brasil, primeiro precisamos entender como surgiu o futebol. Então vamos voltar lá na Inglaterra no começo do século XIX. Os alunos praticavam vários esportes naquela época, entre eles o futebol e o rugby. Como eles surgiram juntos, as regras meio que se confundiam, porque não havia regra específica para cada esporte. Então a Universidade de Cambridge, em 1863, decidiu acabar com a bagunça e publicou suas próprias regras para o futebol. E foi então aí que começou a ser moldado o futebol que conhecemos hoje em dia. Então, por que Charles Miller é considerado o pai do futebol brasileiro? Vamos aos fatos. Quando tinha de 9 para 10 anos, os pais de Charles Miller queriam que ele crescesse com a mesma cultura que eles cresceram. Então enviou ele e seu irmão para a Inglaterra. Chegando lá, ele conheceu um esporte fantástico, o futebol. Charles Miller era um talento nato, parecia que tinha nascido para jogar futebol. Seus professores mesmos diziam que ele era incrível, ele era fantástico. Inclusive o técnico do primeiro jogo em que ele foi escalado, ele marcou um gol e foi muito importante na vitória por 3-1 para a equipe do St. Mary's, que era o time que ele jogava naquela época. Depois de 10 anos, Charles Miller já estava formado e então decide voltar ao Brasil. Ele traz consigo um livro de regras, um kit de uniforme, um par de chuteiras e 2 bolas de capotão. Ah, só uma curiosidade, as bolas de capotão daquela época eram feitas de couro de vaca e bexiga de boi. Quando Charles Miller decidiu voltar ao Brasil, ele achava que quando chegasse aqui ia simplesmente continuar com a prática do futebol. Só que ele viu uma realidade totalmente diferente. Não que o Brasil já não tivesse tido algum contato com o futebol, ele não tinha se popularizado ainda. Ele foi muito importante nessa área, mas o futebol já estava aqui, inclusive compadres que trouxeram o futebol como atividade recreativa, já haviam registros de partidas com ferroviários, marinheiros que jogavam à beira da praia, e tem até um jogo muito importante em 1874 em frente ao Palácio da Princesa Isabel. Donovan, que também é considerado um dos pais do futebol, já havia chegado ao Brasil, só que diferente de Charles Miller, ele não se preocupou tanto em popularizar o futebol, ele se preocupou simplesmente em ensinar os amigos e jogar a bola. Só que isso não diminui em nada a importância de Charles Miller para o futebol, porque foi ele o grande popularizador. Inclusive é dele que nós temos o primeiro registro de uma partida aqui no Brasil. Foi a empresa Highway, que era a empresa que ele trabalhava, contra a companhia de gás. Inclusive ele jogou e fez 2 gols na vitória por 4-2 da companhia Highway. Depois disso foi passando de pessoa para pessoa e com o passar do tempo foi surgindo vários e vários clubes pelo Brasil. Em 1902, Charles Miller ajudou a organizar o primeiro campeonato paulista que nós temos registro. Inclusive ele também jogou, e ele jogou também outros 4 campeonatos, foi campeão em 3 dos 4 e foi artilheiro em 2. Depois disso, ele decidiu parar de jogar bola e foi trabalhar e ajudar o futebol de outra forma, como dirigente do SPAC, trabalhou também como árbitro e como grande incentivador. Então, essa é a importância de Charles Miller para o futebol. Diferente de muitos outros que simplesmente se preocuparam em jogar e em brincar, Charles Miller se preocupou em popularizar, em disseminar. Principalmente, ele patenteou um esporte que já existia no Brasil, mas nada diminui a importância dele. É por isso que nós temos o futebol da forma que temos. Poderia ser que o futebol se popularizasse de qualquer forma? Poderia, mas nós temos um cara que se preocupou desde o começo em fazer isso. Por isso ele é tão importante para nós. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Não tem problema nenhum. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, aquele seu amigo que não sabe a história do futebol, como ele começou aqui no Brasil, divulga lá com ele. Tamo junto, obrigado. É nóis.